Eu sei que não é fácil escutar pregação da palavra de Deus na televisão ou no YouTube, porque quando a gente está em casa, né, temos toda a liberdade de sentar na sala e escolher aquilo que a gente quer ver, aquilo que a gente quer ouvir. E no meio de pregações e de tantas coisas boas que tem, existe também muita distração que estão sempre nos chamando a atenção por ali para uma coisa e outra, né? Existem muitas outras distrações ali. De maneira que se torna difícil você, às vezes, assistir, desejando muito ouvir uma pregação da palavra de Deus, uma coisa útil que te traga edificação, que te traga conforto, que te coloque para cima, se torna difícil porque quando você se depara com as pregações ali, às vezes pregações de uma hora e pouca, é só enrolação, né? Parece que as pessoas que pregam, elas estão ali, não estão nem aí, né? Acho que pregam dentro das suas igrejas ali, e quando tem alguma coisa importante para dizer, eles enrolam muito e muito, e você perde a paciência e não assiste, e acaba não sabendo nada e não aprendendo nada. De maneira que, quando eu faço os meus vídeos, eu tenho esse objetivo comigo, de fazer vídeos curtos e objetivos, quer dizer, sem enrolação. Sempre procuro dizer ou afirmar aquilo que eu quero falar, sem muito mistério, sem muita enrolação, né? Sem muita enrolação, essa é a palavra certa. Mas agora eu estou tomando uma atitude um pouco diferente. Não estou mais com aquela atitude de correria, de que talvez alguém não vai querer ver, não vai querer ouvir. Isso não interessa mais para mim. Eu sinceramente não estou preocupado com isso. A minha preocupação é fazer alguma coisa e quando fazer um serviço, fazer bem feito. Aliás, isso aqui é uma característica minha, né? Eu odeio serviço mal feito, eu detesto coisas mal feitas. Eu realmente, para mim, eu acho que o limite do trabalho de uma pessoa, da obra de uma pessoa, é a perfeição. Então sempre deve colocar muito esmero, né, e muita dedicação naquilo que está fazendo. E aí, pouco preocupado com o que as pessoas vão olhar, o que vão achar, que vão querer ver ou que não vai querer ver. Inclusive, eu parei de fazer vídeos ao vivo, porque eu não vou ficar esperando uma ou duas pessoas, alguém chegar para eu poder começar a fazer o vídeo. E dessa forma eu deixo o vídeo gravado, e aí quem quer ver, quem se interessar em ver, em assistir e aprender, vai fazer isso. Neste vídeo eu faço uma pergunta, né? Por que existem tantas religiões no mundo que falam em Deus, em Jesus Cristo, com tanta diferença entre uma e outra? Isso daí, na realidade, é um questionamento que eu tenho no meu coração desde muito tempo, desde a minha mocidade. Por que tantas diferenças nas religiões e nas igrejas aonde eu ia, né? Ou então interpretações, porque quando a gente está lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, e quer se aprofundar em algum estudo, então a gente recorre aos escritos, aos comentários de um e de outro, e aí eu comecei a perceber que, às vezes, o mesmo texto bíblico tem diversas interpretações. Um interpreta de uma maneira, outro interpreta de outra, outro interpreta de outra, né? De maneira que, às vezes, acontece de que nenhuma daquelas interpretações é conclusiva, né? Então, sempre permanece aquele suspense.
Mas outras vezes a gente se convence quando um serviço é bem feito, quando uma interpretação é bem fundamentada, né, bem argumentada nos escritos da Bíblia, aí aquela primeira interpretação, aquele primeiro comentário nos convence, né? Mas não é assim com toda a Bíblia, né? A gente sabe que a Bíblia tem começo, meio e fim. Começa em Gênesis e termina em Apocalipse. E muitas igrejas têm o costume de dizer que adotam a Bíblia, né, como única regra infalível de fé e de prática. São muitas igrejas que, aliás, quase todas, né? Eu vou dizer assim que a grande maioria delas adotam a Bíblia como única regra infalível de fé e de prática. Mas isso, na prática, não acontece, porque esta forma de adotar a Bíblia como um fundamental para o desenvolvimento daquele trabalho, daquela obra, ela é adotada segundo a visão de alguém. Ela não é adotada como ela é. Então, eu sei que no mundo existem muitas religiões. E de onde vêm as religiões? Elas vêm das superstições das pessoas, né? Das superstições do povo, do mundo, enfim. Então, eu não quero abordar este assunto levando em consideração religiões como budismo, hinduísmo, sei lá, essas religiões orientais, que existem muitas por aí, e religiões novas, né, como o espiritismo e coisas desse tipo. Não quero abordar este tema a partir daí, porque fica fácil a gente descobrir por que elas são diferentes, né? Elas não têm nada a ver. Mas o que nos impressiona não são tanto as religiões do mundo, né? As religiões no mundo, que são baseadas em visões, em experiências, em conhecimentos de homens, elas tendem mesmo a ser diferentes, né? Quer dizer, os budistas, por exemplo, né, tem a religião de Buda, que era ali um pensador, um filósofo, sei lá o quê, que colocou suas ideias em prática e muita gente foi ali seguir ele. Nada errado nisso. Aí, o interessante é que também o budismo se divide em diversas correntes, né? O budismo praticado na China é diferente do budismo praticado no Japão, diferente do budismo praticado na Índia e diferente do budismo praticado em outras partes do mundo. Quer dizer, também não existe um consenso, né? Mesmo quando se trata de uma religião de homens, né, que vem de uma experiência, mas que cada um interpreta à sua própria maneira. E com a Bíblia não é diferente, né? Com a palavra de Deus não é diferente. Então, esses dias eu fiquei, como é que se diz assim, indignado, né, apavorado, sei lá o quê. Não sei que tipo de sentimento eu senti no meu coração, porque costumo olhar, não gosto de mencionar nomes, né, de pessoas, não é muito legal isso, né? Embora que não seja uma coisa obrigatória, não vamos falar, porque não se trata de falar mal ou alguma coisa assim, simplesmente não é muito, muito bom, para não dar a eles algum direito sobre a nossa fala, né? Então a gente não fala. Mas tem muitos pregadores da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana, até mesmo da Igreja Adventista, que eu sempre ouço eles pregar, falar, e também da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e a gente escuta aquelas mensagens dele, e algumas dessas pessoas a gente tem admiração, porque eles são realmente uns mestres, né? Uns doutores nas Escrituras e falam com profundidade. Mas o problema é que quando você se depara com uma situação como a que eu vi,
por exemplo, alguém lê a Bíblia, né? Ele está lendo a Bíblia, o que está escrito, e quando ele fecha a Bíblia, ele começa a contestar o que a Bíblia está dizendo. Dizendo, por exemplo, assim, fez uma leitura no Apocalipse, né? Isso aí é um camarada ali da igreja presbiteriana, né? É muito conhecido. E aí ele falando, a pregação dele era a respeito do milênio e o juízo final. O milênio e o juízo final. Essa era a pregação dele. Aí leu no livro de Apocalipse, onde fala sobre o milênio, sobre a prisão de Satanás, sobre a ressurreição dos mortos e tudo mais, né? E o juízo final. E quando ele fechou a Bíblia, eu fiquei esperando que ele fosse pregar. A pregação dele era uma despregação. Ele começou a despregar e desdenhar de tudo que ele tinha lido. Primeiro que ele dizia, ele a doutrina da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana, da Igreja... outras igrejas, eu sou muito ruim de memória, mas essas igrejas evangélicas tradicionais, né, que não são pentecostais, mas que elas são mais antigas, eles são amilenistas. Eu quero dizer para você que termos como amilenista, pré-tribulacionista, dispensacionalista e coisas desse tipo, e hermenêutica e tudo mais, todas essas palavras, eu tenho conhecimento delas, porque estudei, porque eu compreendo elas, mas quando eu falo, eu sou uma pessoa muito simples, e eu prego a palavra de Deus como se eu estivesse falando para minha própria mãe. O meu desejo é falar de maneira que as pessoas compreendam aquilo que a gente está dizendo. Não tem que dizer assim, porque segundo a hermenêutica sagrada. Não, segundo a nossa forma de interpretar. Existe uma maneira de se interpretar a Bíblia e às vezes se usa algumas regras, né? E assim por diante. Então eu evito falar esses termos, né? Porque a minha intenção é me fazer compreender, né? Me fazer entender aquilo que eu estou querendo dizer, sem ter que dar muitas explicações. Outra coisa, quando eu falo versículos bíblicos, eu não falo os versículos todos, né? Não falo o versículo assim como ele está nas escrituras, porque isso pouco importa. Eu sei que ele está lá e a hora que eu quiser eu vou lá e eu vou achar ele. Então, essa igreja, dessa pregação, para não fugir do assunto, eles são amilenistas, quer dizer, eles não acreditam no milênio. Para ele, tudo no livro de Apocalipse é visão, né? Tudo no livro de Apocalipse é figura, são coisas figuradas, ali nada é real, é tudo figurado. O que me deixou indignado é que um camarada vem com uma história, tipo assim, vocês acreditam mesmo que o Senhor vai pegar Satanás? Imagina pegar o diabo e aprisionar o diabo com correntes. Isso é impossível. Sabe, quando eu vejo uma pessoa desdenhando da Bíblia dessa maneira, eu não sei se eu chamo ele, eu não quero usar palavras de baixo calão, nem aqui, nem na minha casa, nem em lugar nenhum eu não falo. Mas a imbecilidade parece que não tem, a estupidez humana parece que não tem limites, né? Quer dizer, como é que o sujeito vem falar para uma congregação que uma corrente, como é que o Senhor vai pegar uma corrente para amarrar Satanás? O que você diria para um sujeito desse? Ora, meu Deus do céu, se Satanás é um ser espiritual, é um espírito,
Quando a Bíblia diz que Deus vai acorrentar, jogar ele no poço do abismo, obviamente que esse poço do abismo é um poço do abismo espiritual. Essas correntes são correntes espirituais. Como é que eu vou imaginar? Então, para eles, o inferno não deveria existir também, porque como é que se vai colocar uma alma no inferno? Um espírito não sente dor. Então, se eu colocar a mão de um espírito, ou ligar o meu fogão a gás, com aquele fogo que sai dali para ferver água, se o espírito colocar a mão ali, ele não vai queimar também, porque o fogo é material, mas o espírito é espiritual. Se existe fogo material, existe fogo espiritual. É claro que a linguagem é espiritual. Você acha que o Senhor colocou selo sobre ele, colocou uma tampa? Como é que vai colocar o diabo num poço e colocar uma tampa? Olha, me perdoe, meus irmãos, mas eu vou falar como um pastor da Assembleia de Deus aí, que chama todo mundo de imbecil, de idiota e de tudo. O sujeito que pensa assim merece ser chamado dessa maneira. Porque ninguém é tão imbecil, ninguém é tão tapado que vai imaginar que Deus vai jogar Satanás num poço, como esses poços de água que a gente cava aqui para tirar água, e ele vai ficar lá dentro. Quer conhecer como é uma prisão? Vai na cadeia. Chega lá, você vê, as pessoas estão na cadeia. Se existe cadeia material para a gente, material, para o corpo carnal, existe uma cadeia espiritual para um ser espiritual. E aí ele começou a desdenhar da Bíblia, dizendo que aquilo dali não queria dizer nada daquilo. Então não quer dizer nada. Não, porque o Senhor não vai aprisionar Satanás. O Senhor não vai aprisionar porque vai só dar, ele vai ser restringido. Restringido não, ele vai ter restringido totalmente a sua liberdade. Como Deus vai prender Satanás? Isso não me interessa. Interessa é o que a Bíblia está dizendo, que ele prendeu a antiga serpente e botou selos sobre ele e ele ficou lá preso por 1000 anos. Mas eu não acredito nisso. Começa por aqui, né? Quer dizer, aí nós vamos, eu fico pensando, mas esse camarada nunca leu a Bíblia. Não, ele leu sim. Ele leu e conhece a Bíblia, talvez bem mais do que eu. Mas a compreensão dele é uma compreensão carnal, como a compreensão de muitas pessoas, de muitos outros que tem por aí. Eu vou ler Então, existe esse tipo de pensamento, esse tipo de coisa, onde a igreja e eu me refiro aqui ao fato de que as igrejas evangélicas, né, as igrejas cristãs, porque aí eu incluo também a Igreja Católica, todos eles adotam a Bíblia como uma regra infalível, né? Mas que não seguem essa regra. Quer dizer, é uma coisa só nominal, só da boca para fora, mas no fundo, eles seguem as doutrinas que lhes convém. Aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 10, está escrito assim: Eu, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, lembrando aqui, para você que está me escutando, estamos falando de diferenças. Por que todas as religiões, as igrejas, né, cristãs, já deixamos as religiões de fora, porque sabemos que cada uma delas tem sua própria origem. Mas aqui nós estamos levando em consideração a Bíblia Sagrada, a revelação que a Bíblia faz, que todos adotam a Bíblia como a regra, né, a ser seguida na sua igreja ou na sua religião, mas que não adotam ela de verdade.
Então, por que razão isso? Por que você acha que existem tantas diferenças entre as crenças dentro das igrejas? E por que que um vem e chega a ponto de zombar da Bíblia Sagrada, dizendo, não, mas aqui o milênio só se fala do milênio no livro de Apocalipse. E daí? O livro de Apocalipse faz parte do cânon da Bíblia Sagrada. O livro do Apocalipse está entre os 27 livros do Novo Testamento. Então, mas só fala aqui. Então, só porque fala em Apocalipse, não tem valor? Ora, o livro de Apocalipse é, sem dúvida nenhuma, um livro especial. O livro de Apocalipse é uma revelação que Jesus Cristo nos trouxe depois da sua vitória sobre o pecado. O livro do Apocalipse estava fechado nas mãos de Deus e nem os anjos do céu sabiam o que estava escrito ali. João nunca tinha visto ou ouvido um profeta falar daquelas coisas. João nunca tinha ouvido Jesus falar do que estava dentro daquele livro. Por isso ele chorava, ele queria saber o que é que tinha escrito dentro daquele livro. Então é um livro especial, um livro para o final dos tempos. Era o desfecho da obra de Deus. O livro que começou com Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele termina em Apocalipse, né? Onde Jesus Cristo é glorificado, ele termina, aquele dali é o final das Escrituras de Deus. Então, só porque os apóstolos ou os profetas ou ninguém falou do milênio, não quer dizer que o milênio não exista. Agora, claro, não vou aqui discutir essas doutrinas, porque não me convém isso. Não é disso que eu estou tratando. Eu não estou tratando da doutrina adotada pela Igreja Presbiteriana, nem da doutrina adotada pela Igreja Batista, nem da doutrina adotada pela Igreja Assembleia de Deus, nem pela Igreja o Brasil para Cristo, nem pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque cada uma delas tem sua própria doutrina. Então não é eu pegar a Bíblia agora e dizer, olha, vocês da igreja tal tá errada, você da igreja tal, nisso está certo, nisso você está errado. Não se trata disso. Se trata que eu quero explicar aqui o porquê existem essas diferenças. Este é o motivo deste vídeo. Explicar por que existem tantas diferenças entre as igrejas cristãs, inclusive a católica, se todas elas utilizam a Bíblia. Então, qual é o segredo? Por que existem tantas diferenças? Por que existe tantas... a igreja tal está errada e aquela está certa, uma está certa, outra está errada? Não. Todas estão certas e todas estão erradas ao mesmo tempo. E aí eu começo a falar para você, até mesmo dos judeus. Os judeus também utilizam a Bíblia e dizem que ela é a palavra de Deus. Mas para os judeus, o que tem valor é só o Velho Testamento. O Novo Testamento não tem valor nenhum para eles. Aí você vai dizer assim, mas como não? Mas é assim. Claro, isso aí é uma coisa que eu acho que todo mundo sabe disso. Que a Bíblia dos judeus é só o Velho Testamento. Os livros do Velho Testamento, que ainda são organizados de forma diferente da nossa Bíblia. Mas os 27 livros do Novo Testamento não servem para eles. Né? Eles não consideram escrituras. Para eles isso não tem valor nenhum. Mas muito bem. Agora eu vou explicar por que existe essa diferença. Por que essas diferenças? Né? Por que as igrejas tratam as coisas assim e todas elas querem dizer que estão certas? Sabe por quê? Por causa dos seus fundadores.
Porque toda igreja tem um fundador. Então, a pessoa que fundou, por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, leu a Bíblia, acreditou que tinha que guardar o sábado e criou uma igreja que guarda o sábado. Então, em todo lugar aonde aparecer qualquer passagem que diga que não é necessário guardar o sábado, eles descartam aquilo como não sendo verdade. Aquilo dali é descartado, porque eles adotaram um sistema de doutrinas. Então, na realidade, eles não têm a Bíblia como a doutrina, mas a doutrina deles é tirada de dentro da Bíblia, separada da Bíblia. E aí, nós podemos ir lá para o início do século, aí nós podemos voltar lá para o início da igreja em Jerusalém, né, no primeiro século, e pensar o seguinte: de lá para cá, muitos grupos de cristãos surgiram, a igreja, doutrinas, né? Haja visto, existem dois ramos de doutrina conhecidos entre os cristãos, o calvinismo e o arminianismo, né? Quer dizer, entre calvinistas e arminianos. Existe uma doutrina calvinista, que vem de Calvino, e uma doutrina arminiana, que vem de Armínio, né? Um era teólogo francês e o outro holandês. Então, só por aí, já vê que eles não adotaram a Bíblia, eles adotaram doutrinas. Quem é calvinista, é calvinista. Isso me faz lembrar, mais ou menos, o que acontecia com o apóstolo Paulo, quando ele dizia assim: vocês dizem assim, vocês são todos carnais. Porque um diz assim: eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, né? Cada um adotou isso. Então, vocês são carnais porque vocês são assim. E isso aqui eu vejo muito. Eu sou assembleiano, eu nasci no fogo, né? Eu sou batista da gema. Você é carnal também, muito carnal, porque eu sou cristão. Cristão é seguidor de Cristo. Um cristão segue a Cristo, né? Anda nos caminhos do Senhor, faz a vontade do Senhor. E adotar a Bíblia para si é uma coisa que todos devem fazer. Cada um, por exemplo, na Idade Média, existiam grupos de cristãos lutando contra a Igreja Católica, porque não aceitavam as doutrinas do catolicismo, e o Martinho Lutero foi um desses homens. Ele lia uma coisa na Bíblia e dizia assim: bom, a Bíblia está dizendo uma coisa e a igreja está praticando outra. Então existiam grupos, né? Grupos de cristãos, existiam os huguenotes, existiam os valdenses e outros. E de onde vinham esses nomes? Quem você acha que... Por que eles tomavam esses nomes? Porque eles seguiam esses homens que tinham essas doutrinas, que criavam essas doutrinas. Então, desde o passado já existia isso. O que é a igreja luterana? A igreja luterana vem do nome de Martinho Lutero. E a gente sabe quais eram as doutrinas de Lutero, né? A gente sabe como é que ele adotou a Bíblia, a salvação é pela fé, só as Escrituras, só Deus, a Deus toda a glória e tudo mais. Mas o Lutero também não adotou a Bíblia toda, adotou a Bíblia completamente como ela é. E o Lutero tinha uma aversão aos judeus, que não é uma coisa muito boa de se falar. Ele não gostava muito dos judeus. Então, e dessa mesma forma é o que acontece hoje. Por que tantas diferenças? Porque as igrejas elas não fazem o que a Bíblia manda. A igreja é quem determina o que deve ser ensinado, enquanto que o contrário é o que é o correto. A Bíblia é o que determina aquilo que a igreja tem que ensinar. A igreja tem que ensinar as Escrituras.
Então, onde está a falha, por exemplo? Vamos analisar um pouquinho a questão dos judeus. Os judeus, veio Jesus pregando uma doutrina, e aí eles fizeram assim: bom, Moisés disse isso, tá, Moisés falou aquilo, né? Mas eu estou te dizendo agora. Não, mas o que importa é o que Moisés falou. Tudo bem, mas Moisés disse assim: depois da minha partida, o Senhor levantará no vosso meio um profeta, e a ele ouvireis. Então, se Moisés disse isso, eu estou obedecendo a Moisés. Então, se surgiu aquele profeta que o Senhor mandou no lugar de Moisés, e Moisés diz assim: agora daqui para frente você tem que escutar ele. Então, essa era uma maneira de adotar os ensinos de Moisés e os ensinos de Cristo. Mas não, sempre estão voltando para Moisés, sempre estão voltando para Moisés. É o que acontece com a doutrina do sábado. Né? Quer dizer, a Bíblia diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar, tal. Tudo bem. Aí vem o apóstolo Paulo e diz assim: olha, meus irmãos, quem faz diferença do dia, para Deus o faz. Uns julgam que um dia é melhor do que o outro, mas outros julgam iguais todos os dias. Cada um esteja certo naquilo que está fazendo. Aí aquele que acredita naquela vai sempre voltar para o mesmo ponto. Mas segundo eu tenho aqui em Efésios 2 e 20, segundo Efésios 2 e 20, isso aqui vai desvendar o nosso mistério. Efésios 2 e 20 diz assim, ó. Efésios capítulo 2, versículo 20 diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Jesus Cristo é a pedra principal da esquina. A igreja de Jesus Cristo, ela é fundada, o fundamento da igreja de Jesus Cristo é o fundamento dos apóstolos, dos profetas e de Jesus Cristo, onde ele é a principal pedra de esquina. Então, quando fala apóstolos e profetas, fala dos profetas do Velho Testamento e dos apóstolos do Novo Testamento. Esta é a fundação da verdadeira religião. O verdadeiro cristianismo, autorizado por Deus, a verdadeira doutrina da salvação, dada por Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está fundada nos ensinos, na palavra dos profetas do Antigo Testamento e dos apóstolos do Novo Testamento. E Deus colocou Jesus Cristo como a pedra principal de esquina, a pedra angular. Então, toda a Bíblia Sagrada, o Velho e o Novo Testamento, é aquilo que é a nossa religião. A nossa religião não é uma placa de igreja, certamente que não. Essa é a maneira, um verdadeiro cristão vai abraçar a Bíblia toda como ela é. Aí se você não consegue, o problema são os fundadores dessas igrejas. A Igreja Batista segue as doutrinas do seu fundador. A Igreja Presbiteriana segue as doutrinas abraçadas e cridas pelo seu fundador. A Igreja Assembleia de Deus segue as doutrinas dos seus fundadores. Elas não seguem a doutrina da Bíblia, elas seguem a doutrina daquele que fundou aquela igreja com o nome. A Igreja Universal do Reino de Deus segue a doutrina do Edir Macedo. A Igreja Mundial do Poder de Deus segue as doutrinas do apóstolo Valdomiro Santiago. E a Igreja do Agenor Duque, aquela coisa, aquela aberração, aquela loucura, segue aquelas coisas que o Agenor Duque acredita.
Por isso existem tantas diferenças. Não existe confusão na palavra de Deus. Não existe confusão na Bíblia. A Bíblia não dá a ninguém o direito de pensar o que quiser, de que ela dá margem para todos os nossos pensamentos, dá margem para todas as interpretações. O Senhor, Deus, não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz. Então, a diferença entre as igrejas que falam de Deus e de Jesus Cristo é que cada uma segue o fundamento dos seus fundadores. Essas igrejas seguem a visão dos seus fundadores. Por isso, esteja você aonde estiver, em que igreja você estiver, você não precisa sair dela, porque você vai sair da mão de um para cair na mão de outro. Você vai chegar em outro lugar, vão querer batizar você de novo, vão querer fazer isso de novo, vão querer doutrinar você. A igreja, o salão do reino das testemunhas de Jeová, seguem as doutrinas dos seus fundadores, elas não seguem as doutrinas da Bíblia. As doutrinas dessas igrejas, de todas elas, são tiradas da Bíblia, mas elas não são a Bíblia, não é a doutrina bíblica, 100% bíblica. Ela é a doutrina dos seus fundadores. Eis aqui aquilo que eu quero falar desde do princípio. Por que existem tantas diferenças nas igrejas? Todas elas falam de Jesus Cristo, falam de Deus. E por que existem tantas diferenças? Agora você já sabe. Porque elas seguem as doutrinas dos seus fundadores. Homens, são doutrinas de homens. A Bíblia fala em doutrinas de homens e doutrinas de demônios. Ora, meus irmãos, quem ama a palavra de Deus, de verdade, aceita ela como ela é. Se existem coisas na Bíblia que eu não consigo compreender, eu vou aceitá-las pela fé e vou me calar a respeito disso. Quando o Senhor perguntou a João, João, esses de branco que estão na frente aqui, quem são? Essa era uma pergunta que você podia fazer para mim. Dizer, Ronaldo, me diz uma coisa, quem são aquelas pessoas que aparecem na Bíblia com palmas na mão e vestidas de branco? Eu ia achar uma explicação. Olha, eu acho que são os crentes que morreram antes de Jesus, da morte de Jesus, do Velho Testamento. Eles são os crentes da grande tribulação, eles são um povo de Deus especial, eles são judeus. Eu podia falar um montão de coisa. Ou poderia chegar e dizer para você, olha, eu não sei. E alguém lá no céu perguntou, quem são, João? Ele fez a atitude que nós temos que ter quando a gente encontrar coisas na Bíblia que a gente não compreende. Dizer, Deus sabe. E ele disse, Senhor, tu sabes. Ele disse assim, ó, tu sabes, eu não sei. Quando Deus apareceu para Ezequiel e mostrou o vale de ossos secos, aqueles ossos sequíssimos, e disse, Ezequiel, esses ossos podem viver? O que Ezequiel respondeu? Olha, ele pensou consigo assim, bom, se eu disser que não pode, ele vai dizer que pode, ele é Deus, ele faz de qualquer maneira. Mas ele pode estar perguntando assim, e se eu disser que pode, aí ele vai perguntar para mim, como? De que jeito? De que jeito que eu não sei exatamente o que Deus está me perguntando, e que pergunta, e que resposta ele quer ouvir de mim. Ele tomou uma atitude sábia. Ele disse, Senhor, tu sabes. Né? Assim deve ser nós, diante das dificuldades. Agora, existe até uma igreja por aí, onde até hoje os crentes se sentam na igreja e ficam escutando mensagens gravadas em vídeo, naquelas coisinhas de cassete, né? Aquelas fitas cassete, aquelas bem antigas. Ou então elas estão tudo
anotada, porque aquele é o verdadeiro profeta deles, e eles estão ali, né? Assim, as igrejas, cada uma tem os seus fundadores. Ah, por que as igrejas são tudo diferentes? Segue a igreja que você vai ver. Agora diga assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Assuma na sua vida o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo o que fizer prosperará. Receba esta bênção na sua vida. Adote a Bíblia em qualquer lugar onde você esteja, como a palavra de Deus. E não fique nessa de doutrina de arminiano, de doutrina calvinista. Deixa Calvino para lá, deixa Armínio para lá. Fale do apóstolo Paulo. Fale de João, de Pedro, de Moisés. O que adianta agora? Então, se no Velho Testamento Moisés disse uma coisa e no Novo Testamento Paulo disse outro, você vai ficar com um deles? A Bíblia, o povo de Deus está fundamentado na doutrina dos apóstolos, na doutrina dos profetas e na doutrina de Jesus Cristo. Ela é totalmente a Bíblia. Tudo que está na Bíblia é bíblico e ela tem sua devida aplicação. Então, seguir um corpo de doutrina só leva a esse tipo de confusão. Não existe confusão na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a luz que nos ilumina no mundo de trevas, num lugar escuro. Aí, os que não... Eu não fiz esse vídeo para criticar as doutrinas de outras igrejas, porque também eu sei que dentro da minha igreja existem muitas doutrinas vazias e sem sentido, e que eu nunca acreditei. Eu frequento a Igreja Evangélica Assembleia de Deus desde os meus 13 anos de idade, e já ouvi muita coisa falada ali, que eu chegava na minha casa e dizia: não, isso não é assim. Isso não é assim. Então não é o que... E sem querer dizer que a maioria dos pastores da Assembleia de Deus não conhecem a Bíblia. Não conhecem, não lê a Bíblia. Não conhecem. Como pode falar da Bíblia se não conhecem a Bíblia? Se conhece pedaços da Bíblia, aqui, dali, uma folha. E são todos pastores. Agora... o sujeito dizer: não, o milênio, a gente entende que o milênio é figurativo. O milênio se refere desde quando Jesus veio, a primeira vinda de Jesus, até a última vinda. Então o milênio deles é figurativo, mas já vai para 2000 anos. Quer dizer, o milênio deles já custou 2000 anos. Aí não consegue explicar, por exemplo, como é que a Bíblia diz assim... que no fim da tribulação os mortos reviveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Não, mas essas almas estão reinando com Cristo. Mas ali não está falando que é a alma que reina com Cristo, ali está falando que eles reviveram. Não são as almas que estão vivendo. Ele diz que essas almas estão reinando com Cristo. Mas não é o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que eles reviveram. Reviver quer dizer ressuscitar. É entrar no corpo de carne para poder... seja o corpo de carne para a condenação, ou um corpo glorioso para ir morar na presença de Cristo. Ah, mas o milênio oferece muitas dificuldades. Azar seu, problema seu. Se você não consegue entender, se tem a mente carnal, problema seu. Eu também não consigo entender como é que o inferno dura para sempre, mas é o que a Bíblia diz. Eu não consigo entender como é que uma pessoa vai ficar eternamente no inferno. Também não consigo entender isso. Mas nem por isso eu fico arrumando explicação. Eu só sei que Deus é verdadeiro, que Deus é fiel. E que a palavra de Deus é fiel. Que a palavra de Deus é verdade.
que a palavra de Deus é a autoridade máxima acima de qualquer outro ensino. Então não adianta agora você estar numa igreja e alguém inventar uma coisa e inventar outra coisa e você achar que está tudo certo. Se você não entende, isso é um problema seu, é azar seu. O que nós não podemos é comprometer o nosso destino final na eternidade. Eu entendo que a Bíblia tem começo, meio e fim. E que o caminho da salvação, a porta é estreita, o caminho é estreito, é apertado. Estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à salvação e à vida eterna. E poucos são os que o encontram. Não adianta depois dizer: Senhor, tu ensinavas nas nossas ruas, tu andasse pelas nossas ruas, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não te conheço. Então está aqui desvendado o mistério. Se era um mistério para você, está desvendado. Porque existem tantas religiões no mundo que falam de Deus e de Jesus Cristo, e existem tantas diferenças entre elas, porque cada uma dessas religiões, cada uma dessas igrejas, cada uma dessas denominações, cada um destes grupos religiosos seguem a visão abraçada e entendida por seus fundadores. Porque elas seguem a visão dos seus fundadores. Ninguém tente entrar num salão do reino da testemunha de Jeová com outras ideias, porque ele é expulso de lá. Porque as revistas, elas já vêm prontas e revisadas, e eles têm que pregar aquilo que está na revista, não o que está na Bíblia. Eles têm que pregar o que tem na revista. E isso acontece com todos os outros. Não saia um crente hoje da Igreja Evangélica Assembleia de Deus para ir para a Igreja Universal do Reino de Deus dizer que fogueira santa não existe. Porque você só vai arrumar encrenca, confusão. Eles vão correr com você de lá. Então, se você tem que estar numa igreja, porque é importante e de fundamental importância, né? E é importante que você tenha uma igreja, que você frequente uma igreja. Isso é importante, isto é recomendado, mas também não é indispensável. Entendeu? Por quê? Por que eu digo que não é indispensável? Porque pela fé os homens de Deus andaram errantes pelos vales, cavernas e cavernas da terra, andaram errantes pelo mundo, homens dos quais o mundo não era digno. Andaram errantes pelo mundo, escondendo-se, fugindo. Mas eles tinham algo no seu coração, a fé em Deus e a esperança da vida eterna. Então, é muito importante estar numa igreja e ter comunhão com os irmãos, mas isso também não é indispensável. Agora, se você quer viver a sã doutrina, andar nos caminhos do Senhor e fazer a vontade de Deus, adote a Bíblia como a única regra infalível de fé e de prática, pois ela é a palavra de Deus, fiel e eterna. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, e até a próxima, se Deus quiser. Amém.